Quantos trouxeram Bíblia? Deixa eu ver. Então abram ela. Atos dos Apóstolos. Abram ela. Atos dos Apóstolos. Peço aos irmãos que evite movimentação agora, tá, irmãos? A palavra vai ser ministrada nesse momento. Né? Contenha-se aí, tá bom? Contenha-se aí. Atos capítulo 12. Vamos lá. Atos capítulo 12. Toda atenção agora é importante. As crianças estarão indo para o culto delas ali. Hoje Deus falou comigo nesse texto, irmão. E nós vamos aqui. Eu vou ler o versículo 5. Mas depois nós vamos aqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou lendo os versículos, a gente vai se alimentando com a leitura. E nós vamos fazendo as aplicações aqui, tá bom? E o Israel vai me acompanhando aí, que tá bonito, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão. Diga para o irmão que está do seu lado assim: Pedro estava preso, diga. Mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Olha para o teu irmão e diga assim: só que a igreja estava orando. Agora, junte as frases, diga assim: Pedro estava preso. Só que a igreja, Rafa, estava orando. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, diante de um dos textos mais emblemáticos do livro de Atos. O capítulo 12 está retratando o momento talvez mais pujante da igreja. A igreja primitiva estava cheia do Espírito, cheia de Deus, fazendo a obra como nunca. E todas as vezes, irmãos, preste atenção nisso, todas as vezes que você se compromete em ser fiel, obediente, em fazer as coisas corretas, em buscar a Deus em oração, jejum, leitura da palavra, e você começa a se santificar, adivinha o que acontece? Perseguição por parte do inimigo. A perseguição, ela se levanta, Bruno. É só você se comprometer. Você quer paz do inimigo, um paz entre aspas, quer viver na tranquilidade? É só você viver uma vida monótona, um cristianismo sem compromisso. Irmão, o inimigo vai olhar para você e vai ver que você não é ameaça nenhuma. Está entendendo isso? Então você vai viver aquela vida tranquila, parece que não tem problema, que nada acontece. Mas você quer ver a perseguição se levantar? Sabe aquele negócio de cutucar onça com vara curta? Ou você chegar naquela caixa de marimbondo e mexer com os marimbondos que estão ali? É só você se santificar, começar a dizer não para o pecado, orar, buscar a Deus. Irmão, o inimigo fica furioso, sabe por quê? Porque ele sabe que uma pessoa comprometida com o reino, uma única pessoa comprometida com o reino de Deus de verdade, em tudo, ela pode causar um estrago no reino das trevas. Ela pode provocar um problema seríssimo para Satanás, para os seus tronos, principados, potestades e todas as categorias de demônios das trevas, irmãos. Então ele sabe que quando alguém se compromete, aí ele tem que se levantar e ele começa, irmãos, a agir. E o capítulo 12 diz que naquele tempo Herodes estende as mãos contra algumas pessoas da igreja. Algumas pessoas que estavam começando a fazer o que eu acabei de dizer para os irmãos. E o texto diz aqui que Herodes começa então a maltratar muitos desses membros da igreja primitiva. E ele começa a perseguir severamente os líderes, aqueles que estavam em destaque na igreja. E o versículo 2 diz aqui que o primeiro dos apóstolos a morrer a fio de espada foi Tiago, irmão de João.
um dos 3 que eram mais próximos de Jesus. Então Herodes mata Tiago, e quando Tiago é morto, ele vê que a repercussão política do povo foi favorável, e então ele intensifica a perseguição. Mas enquanto ele estava arquitetando os seus projetos maquiavélicos, terríveis, maléficos, a igreja estava orando e trabalhando no agir do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim no versículo 3: vendo que tudo isso agradava o povo, ele mandou prender quem? O principal líder da igreja. A igreja tinha muitos líderes. Os líderes, segundo Atos capítulo 8 e 1, estavam saindo para pregar a palavra em diversos lugares do mundo daquela época. Alguns deles ainda permaneciam em Jerusalém. Um deles era Pedro. Pedro estava ali, amados, andando por Jerusalém, Antioquia, Cesareia, cuidando das igrejas que estavam sendo abertas naquela ocasião. Então agora Herodes resolve dar a cartada mais importante, para que promovesse então o seu reinado terrível e devastador para a igreja naquela época. E ele prende quem? Ele prende o apóstolo Pedro. Diz assim o versículo 3. E o texto diz que ele foi preso na época ou no dia dos pães asmos. Somente para os irmãos terem uma ideia, a festa da Páscoa e dos pães asmos eram festas diferentes, mas eram como se fosse uma única festa. Então ela tinha mais ou menos uma duração de 7 dias. Então eles prenderam Pedro nessa época da Páscoa. Agora olha o que diz o texto aqui no versículo 4, irmãos. Olha a preocupação de Satanás com homens de Deus, irmãos. Olha bem como é que o negócio é sério. Olha bem. Pegaram Pedro, levaram ele para uma penitenciária, irmão Hamilton. Olha a preocupação do inimigo. Colocaram ele dentro de uma penitenciária, encerrou ele na prisão, e colocaram 4 quartetos de soldados. 4 vezes 4, 16. 16 soldados exclusivamente orientados para cuidar de Pedro, dentro do cárcere onde ele estava, fazendo vigia na primeira porta, na segunda porta, em todo o local onde ele estava. Herodes disse: guarde ele, porque quando a festa da Páscoa acabar, no primeiro dia, nós vamos julgar ele publicamente, nós vamos condenar ele e nós vamos matar ele. Agora, o que me alegra é que o inimigo ele prepara as estratégias dele. Mas Deus, irmãos, aleluia, é aquele que trabalha pela igreja, é aquele que trabalha por nós. O versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja estava fazendo o quê? Vamos repetir bem alto: estava. Agora, está vendo a importância da oração? Porque é importante a igreja orar. A igreja não pode perder essa identidade, irmão, de oração, nunca. Igreja sem oração não prospera. Igreja que não ora não avança, não triunfa, não vence o diabo. Igreja que não ora é fraca, raquítica, debilitada. Mas a igreja primitiva orava, buscava, clamava, invocava a Deus. E o versículo 6 diz que quando a festa da Páscoa estava terminando, olha o que diz o versículo 6. No último dia ou na última noite, Pedro estava fazendo o que na prisão? Dormindo, irmão. Olha a preocupação de Pedro, irmão. Sabendo que no outro dia ele seria julgado e condenado à morte, era para ele estar a noite inteira com o joelho dobrado, gritando: Deus, Tu me chamaste, me escolheste para liderar esta obra. Tem dó de mim, chorando muito, preocupado. Era para ele estar assim, talvez a maioria estaria assim. Mas o versículo diz que ele estava o quê? Dormindo. Tranquilamente dormindo. E olha o que diz o texto: dos 16 soldados,
2 estavam acorrentados com ele na prisão. Então ele estava dormindo com 2 homens do lado dele, acorrentado. Herodes tinha medo, ele não era bobo, irmão. Ele sabia tudo que estava acontecendo em Jerusalém, na circunvizinhança. Ele sabia o que aconteceu com Jesus no túmulo. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse com Pedro ali, o tiro ia sair pela culatra. Aquilo que ele queria fazer contra a obra de Deus ia reverber de forma diferente, totalmente diferente. E ele, irmãos, poderia se comprometer e sofrer diante do povo. Então ele colocou um homem de cá, colocou um soldado de cá. E Pedro estava, e a igreja estava fazendo o quê? Quando a igreja ora, Deus responde sim ou não? Então olha para o teu irmão e diga assim para ele: vale a pena orar. Diga para ele. Não, diga para outro que está perto de você: vale a pena orar. Xaravagás, suviandaravagás. Vale a pena orar, irmã Marilza. Vale a pena orar. A igreja estava orando. 2 soldados ligados com ele, com cadeias, com correntes, com grilhões. E os guardas estavam do lado de fora, na porta da prisão, cercando ela. Eles pensavam que a igreja lutaria com espada, com escudo e com lança, como nosso irmão Milton dos Anjos leu aqui no Salmo 20 ontem. Eles pensavam que a gente ia usar carros e cavalos de guerra. Herodes armou, irmãos, o local, esperando confronto. Ele não sabia que a igreja batalha diferente. A igreja não batalha com palavras, com agressão. A igreja, irmão, não luta, não sai no braço, não pega espada, não pega revólver. A única arma que a igreja tem é esse calibre 66 aqui, que a gente lê todos os dias, e o joelho dobrado da igreja, e a igreja fechando a boca, irmão, sem comer e sem beber, esperando a resposta de Deus. É assim que a igreja guerreia. E não existe uma maneira melhor de guerrear do que essa. A igreja estava orando, Pedro preso. Deus ouviu a oração, versículo 7. Quem que Deus mandou lá? Vamos lá. Ele mandou lá o quê? O anjo do Senhor, aleluia. O anjo do Senhor entrou dentro da prisão. O socorro de Deus chegou lá. Oh meu Deus, isso desceu do céu agora. Levanta sua mão, isso é profético. Eu não anotei para falar isso, fecha os teus olhos. Deus mandou liberar essa palavra sobre a sua vida. Socorro de Deus está chegando na tua casa, está chegando no meio da tua parentela. Aleluia, se prepare, porque o socorro está mais perto do que você imagina. E quem acredita e recebe, dá glória a Deus aí. Isso é profético. O anjo entrou, a luz dele irradiou a prisão, resplandeceu a luz ali. Ele tocou em Pedro, Pedro acordou. Diga assim, irmão, acorda. Acorda, porque as correntes que estavam aprisionando a tua bênção vão cair hoje. Diga para ele aí, vai. Irmão, é noite de profetizar aqui hoje, tá? Vai, pode acordar aí, porque ó, levanta, desperta, porque as correntes vão cair. O texto diz que o anjo tocou. Agora diga para mim, quais grilhões, aleluia, são capazes de impedir o agir de Deus? Quais grilhões produzidos pelo homem, no mundo físico e até mesmo no mundo espiritual, quais grilhões são capazes de impedir o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem para a igreja? Diga para mim. Aleluia. Não existe cadeias, correntes que possam prender aquilo que Deus tem para nós. Versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E ele fez. Disse mais: lança as costas a tua capa. Irmão, Pedro estava dormindo e tranquilão, tá? Tirou a sandália, tirou a capa, tá nem preocupado. Versículo 9, olha o que diz: e saindo, Pedro seguia o anjo. Agora olha que detalhe interessante.
e não sabia que aquilo que estava acontecendo era real, ou aquilo que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. Ele levantou meio atônito assim, as correntes caíram, ele colocou a roupa e foi seguindo o anjo. A bênção era tão grande que ele não estava entendendo se aquilo era real ou se aquilo era um sonho, uma visão. Quando eu li isso à tarde, o meu coração se encheu. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes aquilo que Deus faz em nosso favor é tão grande, que nós temos dificuldade para assimilar a bênção de Deus. Você já teve essa sensação de ser imerecedor e de repente a graça, a bênção de Deus chega, mas a bênção é tão tremenda, e você começa a ver Deus agir, operar, fazer, realizar, e você diz: meu Deus, o que é isso? Você vê as portas abertas. Se você não tem essa experiência, se prepare, porque você vai ter a partir de hoje. Aquela sensação assim: meu Deus, isso é tão grande que parece sonho, mas não é sonho. Acredite, porque o teu Deus é realizador de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar aqui para o final, versículo 10. E eles começaram a sair, e a Bíblia diz aqui que eles passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda, chegaram à porta da penitenciária, da prisão. Irmãos, a Bíblia faz questão, olha aqui, a Bíblia faz questão de dizer que a porta era de... Irmãos, porta de prisão era uma porta gigantesca. Era uma porta, irmão Luiz, que não se abria com um homem de um lado e um homem de outro. Era necessário alguns soldados para abrirem as duas portas, devido ao peso dela. Ela não poderia ser aberta com facilidade. Era difícil de ser aberta. Mas o texto diz aqui, olha aqui: porta difícil de se abrir, fechada, trancada, com trancas. Quantos aqui já viu porta de penitenciária com facilidade de alguém entrar e sair? Você conhece? Você chegar lá, você entra. Vou entrar aí dentro, dar uma volta e ver como é que é. Entra. E quem está lá fora sai. Vou lá fora tomar um sorvete, depois eu volto aqui para dentro. É fácil assim ou não? Não é não, né? Irmãos, presta atenção. Porta fechada, trancada, os guardas todos caídos ao chão, Amanda. E o anjo vem andando. E Pedro atrás dele, irmão, limpando os olhos e seguindo ele. Agora o texto diz que quando eles se aproximam da porta, a porta se destranca e ela começa a abrir automaticamente. Tem uma tradução que diz assim: e a porta se abriu automaticamente. Sabe aquele portão caçamba que você tem na sua casa lá? Quando você chega lá no carro, você aperta o botãozinho, o portão vai assim, ó, pum, levanta. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Quando o anjo foi chegando, aleluia, o portão, irmãos, acionou o motorzinho, aleluia, do céu, e ele começou a se abrir, e o anjo saiu, e Pedro saiu atrás dele. Ó, quando a igreja ora, Deus está no negócio e responde. Não existe cadeias e grilhões que impeçam o agir de Deus, porque quando Ele age, irmãos, não há porta que permanece fechada diante de Deus. Quem disse isso? Não foi Ele? A porta que eu abro, alguém fecha. Ninguém fecha. E a que Jesus fecha? Não tem chaveiro no mundo que abra ela. Nem o Carlão aqui, a fábrica dele, né? A empresa, o Carlão já partiu, né? Irmão, não tem ninguém que abra aquilo. Porque o teu Deus é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno.
Se prepara porque ele vai abrir porta. Isso é profético hoje, tá? Hoje Deus, ele tem o intuito de fazer algo por algumas pessoas aqui. Ele é galardoador. A Bíblia diz que assim que eles saíram da prisão, o anjo se despediu de Pedro, apartou-se dele. Companheiro, até mais. O que eu tinha que fazer por você eu já fiz. Agora é contigo. E é interessante o jeito que Deus age, né? Aquilo que cabe a nós fazer, a gente tem que fazer. Mas aquilo que cabe ao Senhor fazer, Ele que faz. E faz bem feito. Deus fez a parte dele e diz: Pedro, agora é contigo. Vai embora. Assim que as correntes caíram, adivinha qual foi o lugar que Pedro foi? Ele precisava contar o testemunho dele. Ele foi na igreja que estava na casa de João Marcos, na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele que escreveria o evangelho de Marcos no futuro. Quando ele sai de lá, eu acho que ele fica assim de noite, na madrugada. Para onde eu vou agora? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja contar o meu testemunho, aleluia. E ele sai, a Bíblia diz no versículo 12, irmãos, olha lá. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e fazendo o que a igreja? Ah, irmão, mais uma vez diga aí, vale a pena orar, vai. A igreja orando, e a igreja em oração chorando. Imagine, irmãos, um grupo de pessoas chorando: Jesus, não deixa Pedro morrer não, Jesus. Ó Senhor, a gente precisa dele. Ó Senhor, ele tem ajudado nesse início da igreja, na estruturação dela. Ah, Jesus, e a igreja orando 1 hora, 2 horas, entrou pela madrugada e clamando, e chorando, e buscando, e orando: Deus, não deixa ele morrer amanhã cedo não, Jesus. De repente, no meio da madrugada, o pessoal se preocupa, irmã Kétima. Por quê? Porque a perseguição era severa. Talvez alguns devam ter pensado que poderia ser alguém ali. Mas alguém diz assim para uma moça chamada Rode: Rode, vai com cuidado, não abra a porta, pergunte quem está do lado de lá. E lá foi Rode, levantou, ela estava orando também, ela deve ter enxugado o rosto assim, irmão. Ai, Jesus, solta o Pedro, eu vou lá abrir a porta. Foi lá, irmão. Versículo 14. Pedro batia na porta, e quando Rode se aproximou da porta, ela escutou alguém dizendo assim: irmãos, irmãs, abrem a porta, sou eu, Pedro, que estou do lado de fora. Quando ela ouviu isso, ela levou um choque. Versículo 14, ela ficou tão assustada e perplexa, que ela nem abriu a porta para Pedro entrar. Largou o Pedro do lado de fora, ela correu lá para dentro, todo desesperado. Vocês não sabem quem está batendo na porta, vocês não acreditam no que está acontecendo. E ela não falava, e as pessoas: vai, Rode, o que está acontecendo, Rode? Adivinha quem está do lado de fora? Quem? Pedro. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Agora olha o que a igreja disse, irmão, olha bem. A igreja, apesar de estar em oração, estava incrédula, irmão. A igreja não estava pedindo para Jesus libertar Pedro? Não estava lá clamando? Ei, às vezes a gente precisa de um puxão de orelha, porque a gente quer a bênção, clama, e a hora que Deus dá a bênção, a gente nem acredita nisso. Olha o que diz o versículo 15. Olha o que a igreja disse para ela. Rode está fora de si, tadinha dela. Ela está orando tanto aqui que ela está meio perdida. Aí alguns disseram assim: tadinha da Rode, ela deve estar variando, tendo variações. Eu acho que ela escutou a voz do anjo. Ô, irmão, a igreja acreditou que era o anjo de Pedro, mas não acreditou que era Pedro.
Porque lá na cultura judaica, eles acreditam assim, aquele texto principalmente, né? Que o anjo do Senhor, né? Nós cremos também, acampa ao redor, Salmo 91, daqueles que o temem e os livra. Então quando elas disseram assim, deve ser o anjo dele. Mas você acha que o anjo ia vir sozinho sem o Pedro, irmão? De jeito nenhum, aí. Se o anjo está do lado e acampa do lado daquele que teme o livra, oh, glória ao nome do Senhor. Mas Pedro, irmão, e Pedro está do lado de fora, olhando para a esquina de cá, olhando para a esquina de lá. Daqui a pouco eles acordam lá, o que vai acontecer? Abre a porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E ninguém abriu, irmão. Até que abriram a porta, versículo 16. E quando abriram, viram Pedro e se espantaram. Ai, como Deus é grande. O que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas aqui vai causar espanto. Eu quero concluir essa palavra nessa noite. Eu já comecei a orar na oferta, mas eu quero estender a oração neste momento. Nessa tarde, quando eu estudava esse texto, Deus dizia muito forte ao meu coração: é noite de romper com grilhões em diversas áreas da vida do meu povo. Eu orei agora há pouco sobre processos que estão presos, que as pessoas estão ansiosas por receberem a boa notícia e ainda não receberam, mas Deus vai dar a bênção. Hoje as correntes foram quebradas, mas Deus falava fortemente que existem correntes, irmãos, que estão aprisionando esposos aqui, esposas, famílias, filhos. Correntes lá no trabalho que precisam se romper, correntes na empresa que precisam se romper. Muitas correntes hoje precisam cair por terra na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, que a igreja crê, que a igreja prega, e a igreja está orando para que isso aconteça. É noite de libertação hoje, é noite de liberdade, e Deus quer entrar com providência na sua vida. Você acredita nisso? Fica de pé então. Oh, glória a Deus. Quantos ouviram, entenderam o sentido da mensagem e acreditam que em alguma área da sua vida existe alguma coisa que possa estar travada, trancada? A Bíblia diz que o meu Deus, que Jesus se manifestou para desfazer e destruir as obras do diabo. Quando a gente lê aquele texto, que aquilo que ligarmos aqui será ligado lá, e aquilo que desligarmos aqui será desligado aqui, a palavra desligar no original é destrancar cadeias e grilhões, é romper, é libertar as pessoas que estão presas. Você vai lá e vai desligar os grilhões. Quando fala de ligar, fala que você vai prender, que você vai segurar alguém. Repreenda o inimigo, trave ele. Mas nós vamos hoje desligar, romper com tudo aquilo que está aprisionando, porque Deus disse: aquilo que tu desligares, romperem, quebrar, Ele vai assinar embaixo, porque Deus está na tua vida, Deus está com a igreja que ora. E se você deseja, irmãos, receber a bênção, vem para frente rapidinho, nós já vamos terminar já. Vem cá. É noite de romper. Tem um hino aí, minha esposa? É noite de romper grilhões. Cadeias vão ser destruídas. Satanás vai sair daqui envergonhado, porque tem um povo que ora. Com todas as dificuldades que o povo tem, com todas as fraquezas e debilidades, o povo está orando.
E Deus tem inclinado os seus ouvidos para ouvir a oração que ecoa deste lugar e sobe até o trono da graça. Quantos acreditam? Vamos orar agora. Depois nós vamos ouvir um louvor. Enquanto o louvor é entoado, eu quero que você agradeça. Eu vou orar, olhe bem, eu vou orar. Assim que eu orar, nós vamos crer na vitória. E você só vai agradecer enquanto a Regiane louve e adora a Deus. Tá bom? Agradeça pela vitória que Deus está te dando agora. Creia nisso. Querido e eterno Deus, a tua palavra poderosa e santa foi pregada nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo grilhão, toda cadeia, toda corrente que tenha aprisionado, Senhor, os seus filhos em alguma área da vida. Que elas caiam por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Desligue as cadeias agora, Senhor. Nesse momento, venha romper com os grilhões agora. Venha romper com tudo isto que é contrário agora. Que caia por terra agora. Que haja liberdade lá no meio da parentela, lá no casamento, na família. Ó Deus, entre os filhos, ó Deus, lá no trabalho, ó Deus, aleluia, que seja na área da saúde, na área financeira, tem coisa travada, venha romper, venha abençoar, aleluia, eu peço a tua bênção agora, crendo no poder da palavra pregada, haja no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.